ponto, sistemas agrários. Existem várias formas de se trabalhar a terra, existem várias formas de se obter renda da terra, seja ela a partir da pecuária, seja ela a partir da agricultura. Então, para para qualquer tipo de sistema agrário que a gente encontra no mundo, a gente vai demandar principalmente de capital, ou seja, quem vai mandar e desmandar no que vai ser produzido, quando vai ser produzido, como vai ser produzido, quanto vai ser produzido, vai ser o capital, ou seja, o dinheiro, quanto você está disposto a investir no campo, seja para criar ou seja para plantar e colher, certo? Então, no passado, a terra, se ela fosse fértil, era uma coisa, se ela não fosse, beleza. Trabalho, se era mão de obra mesmo humana, ou se era mão de obra já, vamos dizer assim, mecanizada. Então, com o capital, após a Revolução Industrial, essa questão do fator terra, se ela tem ou não fertilidade, se ela tem os nutrientes férteis, naturais, beleza. Mas se não tiver, o capital, a tecnologia faz com que aquela terra improdutiva se torne produtiva. Logicamente, também o trabalho. Antigamente não tinha maquinário agrícola, não tinha trator, não tinha colheitadeira, não tinha sementadeira. Então tudo, o processo de plantio, de colheita, de limpa do campo, era feito mesmo no braço, era feito mesmo com a mão de obra mesmo humana. Então, com a Revolução Industrial, com o aparecimento do maquinário agrícola, que acontece, o capital faz com que o trabalho de 100 camponeses seja substituído por apenas um utilizando um trator, utilizando a colheitadeira ou uma sementadeira. Então hoje, pessoal, o sistema agrícola vai dizer que ele é produtivo ou não, se ele é desenvolvido ou não, se ele vai dar alta ou baixa produtividade. Não esqueçam, vai sempre observar, vai sempre depender da quantidade de capital investido nele, tá certo? E aqui a gente separou para vocês alguns dos principais sistemas agrícolas praticados tanto aqui no Brasil como também no resto do mundo. Primeiro aqui nós temos a agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? Esse termo itinerante vem de itinerário. Dá isso itinerário, ou seja, de sua agora faltou a palavra, dê seu roteiro aí no mundo, diga a sua localização. Então aquela agricultura que não é fixa num determinado local, aquela que está sempre em constante mudança. Quando vocês falarem mudança de local, quando vocês ouvirem falar na prova do Enem em agricultura itinerante, vocês coloquem aquela agricultura que não é fixa, não fixa, certo? Se ela é não fixa, ela não tem, aliás, disponibilidade de muito capital. E geralmente, ela é uma agricultura praticada em países não desenvolvidos, países pobres, certo? Países não desenvolvidos, agricultura itinerante. Temos aqui a plantation, maior parte dos países não desenvolvidos praticam esse tipo de agricultura. Quando vocês ouvirem falar na prova do Enem, plantation, o nome é até em inglês, né, que vem de plantação, significa plantação, vocês se lembrem. Monocultura, latifundiária, e para exportação. Certo? Plantation, ela é um tipo de agricultura monocultora, ela é praticada em latifúndios e ela é sempre visando exportar. Plantation, monocultura, geralmente um único tipo de alimento, né, de gênero alimentício, em grandes latifúndios, grandes extensões de terra e sempre visando a exportação. Por exemplo, é a principal atividade plantation no Brasil, desde o período colonial, cana-de-açúcar, certo? Então, a cana-de-açúcar no Brasil é o principal exemplo de agricultura de plantation em nosso país. Monocultura, latifundiária, grandes extensões de terra e
para exportação. Vou falar da cana-de-açúcar na aula que vem, na próxima aula, na próxima semana, a gente vai intensificar um pouco mais sobre a cana-de-açúcar. Mas a priori, quem já viajou ali, pelo menos aqui por perto, de Natal até Recife, até Alagoas, vocês veem ali aquela 101, BR-101 é só canavial, né? Então ali é o exemplo de plantio. Desde a época da colonização que está lá até hoje. A agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, o nome já está dando aquela sugestão. Uma agricultura de jardim. Quem tem jardim em casa sabe que tem que cuidar todo dia, tem que ter aquele manejo, tem que ter aquela aproximação diária, aquela mão de obra mesmo intensiva diariamente, com cuidado total. Então, nessa agricultura de jardinagem, vai haver grande necessidade de mão de obra, muita gente trabalhando, certo? Muita água, logicamente, para cuidar tanto a plantação, o cultivo e a própria colheita dele vai ser de forma manual, sem utilização de maquinário, sem utilização de tecnologias. Países ricos produzem no estilo jardinagem. Exemplo do Japão, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a grande maioria dos países que praticam a jardinagem, a agricultura de jardinagem, serão países pobres do sul e sudeste asiático, principalmente a cultura do arroz. E a agricultura moderna, ou intensiva, ou comercial, que vai estar caracterizada como agronegócio. Quando vocês ouvirem falar de agronegócio na prova do Enem, vocês vão associar ao capital do setor primário da economia com o capital industrial. Então, nada mais é do que a junção do setor primário da economia com o capital industrial. Ou seja, a indústria irá financiar a produção pecuária ou a produção agrícola daquela determinada região, certo? E aqui nós temos a questão 1.